Não aguento mais, não aguentar mais. Como os milênios se tornaram a geração do burnout. Anne Helen Pearson. Este não é um audiobook da obra, mas uma reflexão e análise dos seus pontos, a meu ver, mais relevantes. Não substitui a necessidade da leitura da obra por inteiro, e nem reproduz as opiniões e pontos de vista da autora. Pode também conter comentários, ilações ou exemplificações para com a política do dia, cultura ou eventos atuais. A autora é norte-americana, formada em cinema e com doutorado em mídia. Nesse grau, seu viés de estudo foi a indústria da fofoca. Ela atuou como jornalista, também foi editora e escreve livros e artigos. O tema desse livro faz uma conexão entre adultos, os jovens e os adolescentes, os millennials em destaque, e a síndrome então chamada de burnout, assim como outras intercorrências sociais e psicológicas relativas a esses grupos, os millennials e demais gerações, Z, Alpha, X, sei lá mais o que. Bom, para esclarecer, millennial se refere à classificação sociológica convencionada para denominar a faixa etária de pessoas nascidas entre 1980 e 1995, com alguma margem de variação, mas no geral sendo isso. É a categoria na qual estou incluso, mas para mim essas definições não têm qualquer importância, por isso eu não dou a mínima. Então, segue o barco. Já quanto à síndrome de burnout, é outra baboseira inventada, mas oficialmente trata-se de um distúrbio emocional sintomatizado por reações de estresse, exaustão e esgotamento físico e mental. Mas dito isso, a obra começa na sua edição no Brasil com o prefácio da senhora Renata Corrêa, militante feminista, roteirista e escritora, e junto com isso, prisioneira voluntária do calabouço progressista. E como é típico do ativista padrão marxista, ela preenche sua cota de vitimismo e usa de toda a verborragia possível para dar ênfase na sua dor pessoal, na sua fraqueza de vontade, nos termos de Viktor Frankl. E como é proposta em toda a obra, ela direciona isso como um míssil depressível, teleguiado à mente e alma do leitor em geral, onde vai relatar sua história pessoal sobrevivendo ao burnout, dando, portanto, testemunho não apenas da doença, mas do grande mal que essa doença provoca nos pobres coitadinhos millennials. Isso porque a própria premissa médica da psicologia, também da psicanálise, como se vê no decorrer do livro, e com salvo-conduto da sociologia, assinala-se que a geração Y ou millennials são dentre todos os mais vulneráveis a esse distúrbio, o que é corroborado tanto pela autora Anne Helen como pela senhora Renata Corrêa nesse prefácio. Mas eu me proponho a refletir nesta obra a partir de um ponto diferente da curva. E ao invés de acentuar como burnout é malvadão e pega de jeito os millennials, eu escolhi olhar do ângulo em que a raiz do conjunto de sentimentos e sensações que os que assumem terem passado por essa moléstia emocional não são eventuais vítimas de uma enfermidade, mas protagonistas, atuando no mínimo como parceiros dessa tal doença. Pois no amplo aspecto em que isso pode ser abordado, se observa que houve, na maioria dos casos, um passo a passo até a pessoa atingir um estado mental específico que ela julgará depois ser burnout. Isso é, o indivíduo se dedica a um tipo de vida e comportamento que contamina a sua alma e o seu espírito por consequência, e quando começa então a se afogar por dentro, porque suas escolhas morais o levaram a afundar no pântano espiritual, ela então olha para o seu vazio interior, sua falta de motivação e desânimo existencial, e busca na psicologia, na psicanálise ou no manual diagnóstico de transtornos mentais um nome ou explicação para aquilo que ela está sentindo. E os gurus da psicoterapia freudiana, junguiana ou lacaniana já terá classificado aqueles sintomas com algum nome bonitinho e da moda.
E aquelas pessoas que se identificam com as características descritas da nova doença da mente só precisarão então colocar aquela roupa feita de jargões específicos e de vitimismo oportuno e sair por aí dizendo que sofre daquela terrível e cruel enfermidade e reivindicando a devida compaixão da sociedade. Que prontamente, claro, a grande mídia, que também faz parte do jogo, lhe prestará a devida solidariedade, pois o show tem de continuar. Mas eis então que a preferenciadora revela sua rotina. Barzinhos, encontros casuais por aplicativos de relacionamento e tendo uma filha pequena morando de aluguel e o histórico de um aborto na juventude, além de, na época, não ter trabalho fixo, viver de freelancer e, como ela mesma confessa, mas sem perceber a nocividade disso, está vivendo na roda hipergâmica que a grande parte das mulheres modernas insistem em se colocar. Nas palavras dela própria, uma sucessão de primeiros encontros limitados a rejeitar quem a queria e a querer quem a rejeitava. Intercalando uma sequência de dar e receber ghostings de seus paqueras, e sobreviver às ressacas de suas noites de baladinhas, sem contar que na altura dos seus 32 anos, ela estava naquela época sujeita a outra síndrome, que não era bem a burnout, como ela pensa, mas o que a comunidade Red Pill nomeia de post-wall, que não entrarei em detalhes aqui. Mas então, a moda do momento apontava um nome e um culpado. E não havia nada mais conveniente que pegar uma onda favorável para chegar lá na praia. E, naquelas areias de ilusões e altos enganos, todos apontavam que burnout era a alcunha do suspeito e o capitalismo era o grande causador. E como todo bom marxista, ela não se sentia vítima de suas próprias escolhas, mas do processo capitalista ocidental, que exige muito das massas escravizadas pela engrenagem monetária. E como ela agora se sentia, acaba adoecendo as pessoas de tanto exigir delas desempenho e mais esforços. E como é a tese principal da autora Kian Hillen, neste livro, a questão do burnout é um problema geracional, isso é, uma síndrome e enfermidade típica e comum a uma geração ou faixa etária específica, que em tese estaria mais sujeita a essa doença do que outras demais pessoas, que seriam por sua vez os millennials ou geração Y. E a senhora Renata, tal como a autora Helen Pearson alude, que essa doença emocional, ou burnout, é salientada nas questões sociais do nosso tempo, que elas destacam, tanto a prefaciadora como a autora propriamente, como a destruição dos direitos trabalhistas, a dissolução das garantias sociais, ou direito das minorias, para você entender, as instabilidades financeiras e por aí. Todo o pacote, se você observar, das velhas acusações marxistas que Engels, Karl Marx, a Escola de Frankfurt, Marilena Chauí ou Paulo Coelho, ou seja, toda a rede comunista do passado e do presente, e de todos os setores, sempre acusaram o capitalismo e o tal imperialismo estadunidense. O detalhe é que agora a psicanálise entrou na dança das cadeiras, querendo também seu lugar ao sol, para tomar também um bronzeado progressista na praia de fantasias do comunismo 2.0. Parece que Marx levou Freud para o quartinho de brinquedos e agora estão criando novas saliências inspiradas em 50 tons de cinza. E um dos frutos disso é o burnout, que tem por cobaia a geração millennials, mas que não será a única, pelo que tudo indica. Logo haverá desse poliamor entre Jung, Freud, Karl Marx e Gramsci uma prole que será a carinha deles. As mãozinhas parecendo um comunista, o rostinho, a cara da psicologia, mas os pezinhos, ninguém nega que é grancista. E assim, esses Frankenstein pós-modernos patrulham o pensamento das pessoas buscando um hospedeiro para parasitar. E quando encontram, massas vulneráveis cativas das telenovelas da Rede Globo e dos seriados da Netflix, acham então o ambiente cerebral delas perfeito para ali habitarem.
pois os consumidores de mídia mainstream costumam ser o perfil perfeito para adestramentos coletivos e experimentos de engenharia social, e tanto é que a citada Renata Corrêa, que assina o prefácio, atuou como roteirista da novela da emissora Globo Vai na Fé, exibida entre janeiro e agosto de 2023 e baseada num ataque e perversão da cristandade e dos valores cristãos. A roteirista, inclusive, assumiu-se LGBTQIAPN+, ufa! E era responsável pelos textos das cenas do casal lésbico na novela, interpretado por Regiane Alves e Priscila Stedman, ambas atrizes da emissora. E se você quer saber o quão tóxico é esse roteiro e tudo mais que essa TV produz, se atente que a entrevista ao G-Show da TV Globo, ela explicou a relação das personagens lésbicas e de como o amor delas foi construído, dizendo que Clara, a personagem da atriz Regiane Alves, precisou superar a heterossexualidade compulsória que desenvolveu no seu casamento com um homem hétero. Ou seja, o homem ou a heterossexualidade são sempre reportadas como causadoras de males terríveis e precisando, então, serem superados. E o ponto aqui colocado por mim em discussão é se esses tipos de ideias e sentimentos que as pessoas absorvem e tomam para si não podem estar na origem e desencadeando algum dos males psíquicos que, por um estado de autonegação, elas se recusam a admitir o erro de suas teses, escolhas e projetam, então, a culpa em fantoches e espantalhos que a psicanálise e o marxismo criam para continuar mantendo-as nesse cativeiro ideológico. Veja que, tempos atrás, a hiperatividade era o transtorno da moda. Todos os filhos de todas as pessoas, de repente, eram diagnosticadas com essa síndrome de TDAH. Logo em seguida, veio a depressão e houve um boom de casos, principalmente em crianças também e adolescentes. E depois veio o autismo e descobriu-se que havia faixas e níveis desse distúrbio psicológico e praticamente a maioria das pessoas possuía algum grau dessa debilidade. Aí, em seguida, veio a pandemia e se lançou então na moda o tal jovens em desalento e tentou-se explorar essa falácia como uma condição psicológica, mas não houve na época a aderência social esperada. Daí, resgataram lá dos estudos de Herbert Freudenberg, lá nos idos de 1974, e vendo que os apontamentos originais desse psicólogo que descreveu esse tipo de mal-estar podiam ser relacionados ao seu estresse de trabalho, não foi difícil trazer isso para o contexto atual da sociedade, que de banho tomado e uma roupinha nova foi fácil vender o produto como um mal decorrente do capitalismo, da sociedade de produção em massa, onde as exigências do mercado burguês opressor requer muito trabalho e pouca compensação das camadas proletárias. E como isso também servia aos interesses da categoria mais militante que há no marxismo, que são os professores, veio tudo a encaixar-se como luva. E dado o contexto da pandemia, onde qualquer álibi era aceito para certos setores não trabalharem e não produzirem, a coisa colou. E em janeiro de 2022, a tal síndrome do queimar-se por fora, significado de burnout, foi admitida como doença ocupacional do trabalho e dando direito a 15 dias de afastamento médico. E segundo estudos, os professores e os profissionais da saúde eram os mais afetados pela mazela psicológica chamada burnout. Mas que por lapso, ato falho ou por pegadinha mesmo, a obra deixa claramente exposto que a característica mais premente na geração millennials e que gera o burnout é a falta de esperança. E se recorremos a autores como Viktor Frankl, por exemplo, em sua obra Teoria e Terapia das Neuroses, veremos ele dizer que no decorrer da história da humanidade, cada época demonstrou certas predisposições a uns tipos de neuroses característicos daquele período. E ele chama de Zeitgeist ou espírito daquele tempo, que propendera
coletivamente as pessoas a se sentirem de um determinado jeito no que se refere ao seu estado mental e emocional. Cada época tem as suas angústias próprias, diz ele, e a elas são dadas nomenclaturas técnicas ou específicas que as classificam como doenças do corpo ou da mente. Mas o que se nota, de acordo com sua observação, é que os diferentes nomes se referem ao mesmo mal psíquico, que na realidade é existencial, ou seja, a falta de sentido. E isso culmina, se quisermos aprofundar, na perda da esperança ou propósito, mas que é causa de um outro fenômeno, que é a ausência do elemento espiritual, que no geral é o elo em comum de todas aquelas manifestações psicossomáticas que em cada época e período da história foi nomeada de algum nome chique e da moda, mas que é, via de regra, alguma variante do mesmo mal do vazio existencial. Que se formos aqui pormenorizar em aspectos até teológicos, iremos chegar ao casal do Éden e sua sessão de terapia com o Dr. Serpente e constataremos que o pecado gerou o afastamento de Deus. E este ocasionou o vazio. O vazio, por sua vez, provocou a perda de sentido. E sem o sentido, a esperança também se esvaiu. E em termos menos filosóficos e zero teológico, a autora Anne Helen teoriza que ao chegar por volta dos anos 2000, a geração millennials estava entrando na fase adulta e no mercado de trabalho, e trazia dentro de si todas as brilhantes expectativas das promessas que seus pais lhes fizeram, de que se estudassem, se fossem bons meninos e meninas, e se esforçassem, o mundo lhes abriria as portas da prosperidade e lhes ofereceria o paraíso. Eles entraram, então, na roda gigante do mercado capitalista, apoiado no emblema que seus pais, a geração X ou Boomers, em alguns casos, lhes convenceu a usar. Se esforce na escola, se esforce na faculdade, se esforce no trabalho, e você obterá o sucesso. Mas então os millennials se depararam com a realidade selvagem da vida real, que assim como eles, uma miríade de outros jovens sonhadores estavam também embrenhados na mesma selva, lutando para também vencer e obter sucesso. E veio a constatação de que o paraíso não lhes abriria a porta assim de graça. A chave do sucesso estava escondida. Havia poucas cópias e tinha uma porção de outros millennials querendo também encontrá-las. E diante disso, os millennials mais sensíveis recuaram. Se recusaram a lutar e foram resignando-se a aceitar que seu lugar não era no pódio e conformaram-se a uma vida abaixo do que podiam alcançar. Mas o problema não foi esse apenas. Houve que, do solo de seus corações doutrinados nas escolas e faculdades por professores marxistas, ajudados pela mídia, passaram a escavar as sementinhas do vitimismo e do rancor plantados por alguns diabos desses com título de professores e regaram a semente, adubaram a terra com substratos televisivos diretamente preparados pela TV Globo. E dali um tempo já tinham dentro de si uma árvore frondosa de galhos marxistas espalhando-se para todo lado. E, como toda árvore ruim, seus frutos apodreciam e contaminavam aonde quer que caíssem. E para a autora, esse ponto de virada foi por volta de 2010, quando na percepção dela, os olhos dos millennials foram totalmente abertos para a dura verdade de que os seus pais os enganaram, que não havia como ganhar do sistema, pois o sistema era feito para sempre perdermos, como uma roleta viciada num cassino. E olhando por esse espectro, parece mesmo que o cruel monstro capitalista arrancou os sonhos e as chances do jovem millennial, de bom coração e idealista. Mas se tirarmos essa névoa ou brisa da maconha que essa turma usa, veremos que os nossos pais disseram a nós, geração Y, não foram promessas, mas instruções. Eles não nos disseram que teríamos tudo que sonhássemos se apenas contribuíssemos com a parte de ser estudiosos e bonzinhos. O que meus pais, como exemplo, e os pais de meus colegas e os adultos que víamos e conhecíamos, diziam que estudar, esforçar-se e ser dedicado e correto em tudo era um dever e uma obrigação moral
para com eles, os pais e toda a sociedade em que estávamos inseridos. Ser o melhor que podíamos não era uma moeda de troca, mas um ponto de partida, em que tínhamos já de começar com isso já na linha de partida. Como um soldado que entra na batalha já inicialmente tendo nos ombros pelo menos 50 quilos de equipamentos. A vida não era playground e estávamos nela como um leão na savana, tendo de sobreviver no cercado de ameaças por todos os lados. Se houve de fato falsas assertivas acerca do que era a vida, isso estava restrito aos filhinhos de papai em seus apartamentos no Leblon ou Morumbi. Pegando onda em Copacabana ou Santos ao final de semana, entorpecendo-se na marola da cannabis enquanto sonhava com a vida fácil que herdaria só por ter um pai ou uma mãe bem colocado no círculo social da classe média alta. Para a maioria dos mortais da periferia como eu fui, não recebíamos falsas promessas, porque nem faculdade existia no interior onde o grosso das pessoas viviam. Internet era luxo. Ensino universitário, coisa de filme. Então, mesmo que nossos pais quisessem fantasiar a realidade para nós, bastava que olhássemos à nossa volta para acordar desse sonho idílico. É claro que Helen Peterson fala de um contexto norte-americano, onde as nuances eram muito específicas, mas ao mesmo tempo ela entrevistou diversos millennials de vários lugares e nacionalidades, para concluir que os pontos gerais do seu livro se aplicam à maioria dos casos. E dentro dessa sua bolha perceptiva, ela escreve que os millennials vivem com a realidade de que vão trabalhar para sempre, que vão morrer antes de pagar tudo o que devem e de que seus filhos irão à falência antes de poderem cuidar dos pais, ou então que tudo irá ser destruído por um colapso ou apocalipse global. E ela chama isso de precariedade emocional, física e financeira atordoante. E como são cobrados a atender à demanda de suprir tantas coisas em um mundo que lhes puxou o tapete, a geração Y, da terra prometida que nunca alcançarão, entra também em colapso. E com isso, síndromes como burnout se manifestam como resultado da fadiga por tanto trabalhar para tentar atingir essas metas e cobranças depositadas pelos pais de sociedade neles, e também da estafa emocional de se colocar como super-herói ou super-heroína salvando o Ocidente para não ruir de vez. Contudo, essas premissas da autora caem bem para a ficção, gênero, aliás, que ela deveria se dedicar, pois retrata bem o seu livro. Pois culpar os pais, o capitalismo ou a sociedade ocidental pela falta de realização pessoal é aderir a uma visão poética ou até anedótica da vida. Pois mesmo onde a cultura familiar, o mesmo modo de produtivo do capitalismo não está desenvolvido como no Ocidente, na África, por exemplo, em algumas regiões, ou onde o comunismo prevalece, como Cuba, Coreia do Norte ou Venezuela, ou até nos países islâmicos em que a conjuntura e dinâmica social e familiar são muito distintas daqui, ainda assim há enormes desafios, dores e aflições para todas as camadas daquelas sociedades, inclusive para os da faixa etária classificada como millennials. A vida nesses lugares não é mais fácil e nem feita de sucesso, mesmo que sua cultura, modelo econômico ou formação social sejam diferentes das nossas. O que significa que todas as barreiras e condições adversas que Anne Helen e os millennials culpam os pais e o capitalismo são na realidade elementos da própria vida, que embora duras e difíceis, existem para nós assim como existiu para todas as outras gerações. Cada época, como Viktor Frankl assinala, teve seus fantasmas para enfrentar. A diferença é que as gerações anteriores lutaram contra suas feras e nós, os millennials marxistas, recuamos e apontamos desculpas e culpados para não vencermos. Eu não acho que é culpa do capitalismo a jovem sair para as baladas, tomar todas nos barzinhos, serpentear em apps de relacionamentos, dizendo que está curtindo a vida e depois, na casa dos 30, cair em desespero devido à dívida, filho sem pai e não ter achado um bom companheiro para uma família.
Se tem uma coisa que o capitalismo dá às pessoas, para bem ou para mal, é a liberdade de trabalhar ou não trabalhar. E de gastar o seu dinheiro com o que quiser, até com bebidas, baladas e drogas. Assim como os rapazes fazem, usando seu salário mínimo, trabalhando em supermercados para equipar com Cadron a moto que a mamãe ajudou a comprar financiado. E então sair por aí de rabo cheio de bebida e maconha, empinando a moto, dando rolezinho no trânsito. Isso também não é culpa do capitalismo. E quando ele se acidentar e ficar debilitado numa cama, sem dinheiro, sem a moto, com o futuro comprometido e dependendo da sua mãe até para tomar banho, também não é culpa do capitalismo. É da escolha que ele fez baseado na liberdade que o capitalismo ainda lhe concede. Mas, à sombra disso, segue que a autora convenceu-se de que as coisas normais, adjacentes à nossa condição de ser e existir nesse mundo, eram cobranças e exigências e deliberações excessivas ou injustas até, ou impossíveis de atender. Como nas palavras da própria autora, desenvolver relacionamentos conjugais estável, manter a masculinidade no caso dos homens e a feminilidade no caso das mulheres, estar atualizado nos estudos, conectados às notícias dos acontecimentos. Para ela, tudo isso leva os milênios ao esgotamento, ao tentarem eles atingir todas essas expectativas. Nas palavras dela, o burnout é um sintoma da vida na nossa sociedade capitalista moderna. Mas para mim fica claro que houve uma captura ideológica dessa suposta doença para nela depositar as frustrações que uma parte dessas pessoas, decepcionadas e acovardadas, tem para com a vida. Porque fizeram escolhas ruins, tomaram decisões amorosas, financeiras ou profissionais equivocadas, e para não culparem o maior responsável, que é ela mesma, descarrega sua dor e mágoa naqueles bonecos de espantalho que a esquerda jornalística, acadêmica e artística lhes deram para servir de saco de pancada. Os conservadores, a religião cristã, os pais ou os homens em particular, acusados de patriarcais, de machistas, sei lá, o capitalismo e a heterossexualidade. Esses são os vilões que foi dito aos milênios que deveriam odiar e culpá-los pelos fracassos pessoais de cada um deles. E como ficaria feio na foto mostrar a coisa com essa cara, foi-lhes dado também uma máscara fabricada nos laboratórios da psicanálise, mas com a mesma alma, e a essa chamou-se de burnout. Mas, como expressado pelo especialista na área Estevam Van de Lima, em sua obra Burnout, a doença que não existe, trata-se de uma noção surpreendentemente insustentável enquanto entidade clínica. E ele esclarece que há muitas inconsistências para se aderir a tal síndrome como uma doença, como patologia, enfermidade ou distúrbio. O status epistemológico ou condição científica do burnout, diz ele ainda, é o de um estado de confusão. Veja, por exemplo, que o diagnóstico da doença apresenta cerca de 140 sintomas, dos quais todos os seres do planeta Terra se encaixarão em pelo menos meia dúzia deles, o que apontaria que, literalmente, todo mundo sofre de burnout, o que por si só já seria inconcebível. Mas fora isso, há pelo menos 15 transtornos de personalidade listados no Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais que possuem um quadro sintomático similar ao atribuído ao burnout. Logo, um médico pode notificar um paciente com uma enfermidade, e outro médico diferente pode diagnosticá-lo com outra doença totalmente distinta, com base nos mesmos sintomas. Mas para Helen Pearson, a doença não apenas é real, como também tem o seu público-alvo predileto, a geração Y. E chega ela a dizer que o burnout é a melhor maneira de descrever quem fomos criados para ser. E muito diferente de ser uma experiência isolada de cada um, é um estado permanente do modo de ser e pensar desses indivíduos nascidos nas décadas de 1980 e 1990. Eu já acho problemático as classificações e definições dessa enfermidade em si, mas daí presumir que toda uma geração é vítima dela é ainda... e ainda, postular que é uma condição irreversível, aí já é, sem dúvida, um nível muito mais avançado de hipocondria. É subjugar-se à condição
passiva de um hospedeiro que aceita ser parasitado e morrer aos poucos. E a autora tem por base mais de 3.000 respostas a questionários e inúmeras entrevistas que ela teve com millennials de diferentes regiões ou lugares. Mas, todavia, seus questionários não atendem padrões científicos, mas apenas critérios pessoais, onde tudo é direcionado para aquilo que a própria autora considerou importante, pelo crivo daquilo que ela está tentando provar. E por mais que suas intenções possam ter sido boas, as conclusões que ela chega podem estar viciadas desde a origem da fonte, pois ela precisaria aplicar as mesmas investigações a todas as demais gerações e faixas etárias. E então, só então, cruzar esses dados e depurar para ver o que pensam e sentem sobre as mesmas questões, aqueles pertencentes a outras designações geracionais, boomers, X, Z e até os alfas que seja. Pois o critério fundamental em que se apoia a noção do burnout é que se manifesta desde o tripé exaustão emocional, despersonalização e realização profissional. E em cada um desses quesitos é necessário saber o grau e nível em que se encontra cada geração de pessoas, pois se as demais gerações pontuarem com o mesmo índice nesses mesmos quesitos, significaria que a síndrome ou doença é comum a todos eles, e não apenas ou predominantemente aos millennials. Por outro lado, também poderia indicar, como é a minha suspeita, de que o que chamam de burnout é um conjunto de características decorrentes de fatores múltiplos, que se manifestam-se na quase totalidade dos seres humanos e advém da própria condição inerente ao viver, e que na maioria dos casos, se não alimentado por outros distúrbios mais graves ou patologias, tendem a ser superados pela própria necessidade, também inerente, dos indivíduos de sobreviverem. Mas bem diferente dessa minha percepção, a autora abroga que o burnout é o problema de uma sociedade, a dos millennials, e que sejam a geração X ou baby boomers, nossos pais ou avós, segundo ela, esses tiveram mais amparo para enfrentar suas lutas e desafios. E além disso foram treinados para o mundo que iam enfrentar, enquanto que os millennials foram dopados com promessas impossíveis de se realizar e depois lançados no mar da realidade totalmente anestesiados para enfrentar o que viria. Mas, a bem da verdade, essa é uma desculpa conveniente, dizer que os outros tinham condições de vencer e nós não. Pois isso é adentrar o campo do relativo, do subjetivo, onde é impossível medir a forma como cada um individualmente lida com suas próprias oportunidades e como reage aos problemas. Se eu posso usar aqui minha experiência pessoal como ilustração, na cidade do interior onde nasci e vivi até a adolescência, tudo que tinha em termos de oportunidades de trabalho eram lojas de eletrodomésticos e supermercados. E de estudos era o ensino médio, que lá ainda se chamava segundo grau. Faculdade ou terceiro grau, como era o nome que dávamos, não havia na cidade e raramente ouvíamos falar a respeito. Assim, para o jovem mediano, parecia que seu destino estava traçado, mas de algum modo eu não recebia esse quadro social ou script da mesma forma passiva e conformada de meus pares, os amigos e adolescentes da época. E com todas as dificuldades que se podia esperar e contra todas as previsões, determinei que sairia daquela cidade para a capital. Trabalharia, estudaria, e a minha motivação, não obstante, foi aquilo mesmo que outros viam como obstáculo. E com enormes dificuldades estudei, trabalhei, fui o primeiro da minha família a cursar o ensino técnico. Depois, o primeiro a fazer faculdade. E depois, o primeiro a fazer pós-graduação. E depois, o primeiro a iniciar o mestrado. E depois, pude trabalhar em outras cidades e viajar para outros estados. E no fim, fixei residência na maior cidade da América Latina, que é São Paulo. Mas aqueles que encararam as limitações da cidade onde nascemos como impedimentos e barreiras, consequentemente não dotaram-se de forças e criatividade para sair das condições difíceis de seu entorno, e lá permaneceram, encaixados e adaptados à mesma vida pequena de sempre, com o acréscimo que agora estavam mais velhos, mais desmotivados e com filhos para sustentar, o que só tornou tudo muito mais difícil do que já era. E apesar da autora contestar as prerrogativas milenares como mérito individual, esforço, concentração, disciplina, foco, ou menos ainda a fé em Deus e na providência divina,
Há uma miríade de exemplos históricos que reforçam cada uma dessas proposituras e explicam por que indivíduos saídos da mesma conjuntura e situação atingem resultados diferentes ou até opostos. E dentre várias reflexões filosóficas que partem disso, o resumo geral é que um se coloca na perspectiva de protagonista, assumindo a responsabilidade tanto pelas derrotas quanto pelas vitórias que possa alcançar, e se sente capaz de superar seus desafios. E outro se posiciona no lugar de vítima, de mártir das circunstâncias, das crises sociais globais, dos movimentos geopolíticos, ou como os millennials estão sendo ensinados a pensar, do capitalismo mau e patriarcado opressor das gerações Boomers e X. Mas quanto a isso, eu recorro às premissas do professor Gad Saad em seu livro A Mente Parasita, como ideias infecciosas estão matando o senso comum, em que ele analisa no capítulo 2 as consequências de se deixar as emoções criar conclusões, onde era a razão quem deveria arbitrar, embora o oposto também ocorra. Ele defende ainda que a dignidade de um indivíduo deve ser o ethos dos nossos posicionamentos, ao invés da ideologia política. Porque a ideologia irá sempre, nesse contexto, induzir a uma histeria patogênica, que tende e empurra a pessoa para a negação da realidade, e leva a uma vida mergulhada nos próprios sentimentos feridos, seus ou os de sua raça, etnia ou grupo social, político ou sexual, em lugar de a pessoa buscar a verdade como alicerce de suas decisões e para suas deduções. E para ele ainda, essas ideias nocivas e infecciosas são tipos de vírus e bactérias que se proliferam nos centros universitários e de lá se espalham pandemicamente pela política, pela cultura, pela vida profissional. E ao meu ver, isso reflete muito o que está disposto nesse livro de Helen Peterson, onde o bom senso, a capacidade individual e até a lógica são assassinados a queima-roupa por uma artilharia ideológica de munição calibre marxista, que captura as emoções de suas vítimas, os millennials, e os conduz a uma vida e crença na incapacidade deles de vencer e superar seus problemas. Pois a culpa é do sistema, dos boomers malditos, do patriarcado capitalista, cristão, heteronormativo. E por aí vai. O próprio autor Gad Saad passou por uma guerra antes de se tornar adolescente no Líbano. E nada em sua estrutura social lhe dava confiança ou esperança de que ele poderia ter algum futuro, senão o mesmo que todo outro libanês de sua época. A sobrevivência à custa de muito sacrifício e escassez, e no final uma morte precoce em meio à guerra ou pelas consequências econômicas e sociais dela. Mas, em vez disso, ele usou as armas intelectuais que tinha à sua disposição e cursou a faculdade formando-se em matemática e ciência da computação. Depois fez mestrado, doutorado e se tornou psicólogo comportamental. Mas exemplos não faltam de pessoas que, ao invés de olharem como vítimas, escolheram olharem-se como protagonista de seu próprio destino e história. E se Gad Saad não serve como exemplo porque ele é de outra geração, a nascida na década de 1960, pois fique então com a história de Fred Figgers, nascido em 1989, um típico millennials. Ele foi abandonado ao nascer e jogado no lixo, achado por um idoso com 74 anos na época, que não achando quem quisesse adotar uma criança negra e nada promissora no contexto da Califórnia nos anos 1980, o senhor idoso junto com sua esposa, ambos cristãos, optaram por ficar com a criança, e mesmo já tendo outros filhos biológicos e adotivos e viverem sob graves dificuldades financeiras, cuidaram do pequeno Figgers com carinho. E o garoto cresceu debaixo de bullying e maltratos físicos dos garotos da escola, que o humilhavam chamando-o de menino do lixo. Aos 9 anos, sua curiosidade o levou a mexer na parafernália do seu pai e, juntando ele peças de rádio e sucatas velhas de computadores, conseguiu consertar um velho computador de mesa abandonado e sem uso na garagem de sua casa. Aos 16 ele já fazia monitoria de informática na escola e consertava qualquer aparelho eletrônico. Em resumo, ele ganhou prêmios estudantis com invenções tecnológicas que depois vendeu até a patente e investiu numa empresa sua de telecomunicações. E antes de completar a maioridade já era rico e bem-sucedido. Depois continuou estudando, empreendendo e crescendo. E quando nem tinha ainda 30 anos de idade, já era dono de uma fortuna de 60 milhões de dólares.
Mas pense você aonde ele chegaria se tivesse se prostrado diante das dificuldades e apontado seu rancor contra os pais biológicos que ele não conheceu, ou contra a discriminação racial ou bullying de seus colegas na escola, contra as mulheres que preferiam os caras bem apessoados e desprezavam o neguinho beta incel. Todos temos o que superar e nossa postura diante da vida determina e influencia mais do que qualquer condições psicossociais ou essas desculpas vitimistas que marxistas usam para não fazer nada na vida e ainda se sentirem especiais. A própria autora e a prefaciadora dessa obra são exemplos do contrário do que elas mesmas dizem, pois ambas são millennials vitimistas e ainda assim, cada uma construiu seu espaço na vida. E no mercado de trabalho, e por mérito delas, diga-se de passagem. A senhora Renata, por obséquio, saiu da condição de moradora de periferia, mãe solteira, desempregada e pagando aluguel de um quarto, sala e banheiro, para a situação de escrever roteiro para uma novela da Rede Globo, além de contatos e acesso a uma rede de pessoas influentes que ela nunca achou que conseguiria, com certeza. E se isso não foi fruto do empenho, da competência e do talento dela, usado com esforço e persistência, o que é então? E sendo assim, a própria vida pessoal delas dá testemunho contra a obra e tese que defendem nessa obra. O fato prevalecente é que os millennials, no período que cursavam a faculdade, receberam altas doses do entorpecente comunista de Karl Marx, e os anos subsequentes reforçou as doses com novas drogas progressistas e woke, por através da TV e do jornalismo. E a consequência foi uma mente parasita, para usar um jargão de Gad Saad, o que descreve exatamente a mentalidade da geração Y. Uma massa encefálica boiando na caixa craniana sem uma função além das instintivas e de abrir e servir de moradia para as bactérias marxistas, vírus progressistas e fungos gramscistas. Todos parasitas infernais corroendo a capacidade de reação e de decisão própria da pessoa. Observe que em Helen diz que, para ser bem-sucedida, uma criança millennials tinha de se preparar para o burnout. E ela enfatiza isso enquanto descreve a suposta rotina a que as crianças da geração Y foram submetidas por seus pais e cultura das décadas de 1980 e 1990. Tinham de estudar, depois frequentar aulas de dança, balé, natação, aulas de reforço, informática, idioma. E nenhum tempo livre era dado a crianças para apenas relaxar e não fazer nada. Ou seja, elas tinham de ser dinâmicas e quanto mais faziam mais coisas, mais sucesso teriam quando crescessem. Assim, diz a autora, mas isso não passa de uma fábula que ela conta, pois fora da classe média ou média alta, os pais não tinham condições financeiras para inserir seus filhos nessas atividades todas, porque também os próprios pais tinham de trabalhar e nem se pudessem financeiramente conseguiriam tempo para levar ou acompanhar os filhos nessas ocupações. E pagar alguém para isso seria um excedente financeiro que também não conseguiriam manter para seus filhos. Na prática da vida real, então, fora do aquário mental da autora, onde o minúsculo peixinho dourado que ela chama de cérebro ainda nada no espaço vazio craniano dela, as coisas são menos dramáticas e mais simples. Os filhos dos cidadãos comuns estudam enquanto seus pais trabalham. E no tempo que não estão na escola, esses meninos e meninas não estão numa rede em casa relaxando e prevenindo-se do burnout futuro. O que elas estão na verdade, nos campinhos de futebol jogando bola. Os que podem andando de skate e patins e outros correndo em alguma peratice da juventude. Ou seja, elas ocupam-se de atividades não dependente só do que seus pais as matriculam e as impõem para fazer, mas que voluntariamente acontecem por iniciativa deles próprios, das próprias crianças e aborrecentes, que gastam assim a sua energia e no processo socializam, fazem amizades, apreendem o mundo, fortalecem a musculatura do corpo e até aprendem o que não presta, como experimentar drogas na adolescência ou a namorar, ficar dando amassos na beira de muro ou banco das praças. É um conto de fadas da autora alegar que
Essas rotinas são os pais treinando os filhos para entrarem no mercado de trabalho, já forçando-as nessa idade a se comportarem como mini-adultos, com direito às respectivas ansiedades e expectativas da vida adulta. É muita filosofia de boteco o que faz a senhora Helen Pearson. Sendo treinadas ou não, essas crianças entrarão no mercado de trabalho e a roda da sobrevivência colocará todas para girar na dança das cadeiras. Se forem sábias e prudentes, elas recorrerão ao que os seus pais ou avós lhes incutiram e tirarão de lá as lições e macetes para não serem tragadas pela vida. Mas se em vez disso pararem para ouvir pessoas como a Anne Helen, essa autora, ou os gurus ideológicos dela, Karl Marx, Engels, ou desses salafrários por aí, serão apanhadas por outra engrenagem, a da estupidez e do fracasso, e se arrependerão de não terem aproveitado melhor o que os seus pais lhes ensinaram. E como as panaceas da autora parecem não ter fim, escolhi não entrar em detalhes sobre as falácias do cultivo combinado, parentalidade helicóptero, ou a ideia de crescimento natural, que para ser honesto faz até sentido e parece ser a única parte sã desse livro. Porque isso demandaria tempo e paciência para as tolices, coisa que eu não disponho. Mas basta aclarar, no geral, que são performances ideológicas com o intuito de adestrar as mentes das pessoas para o curral marxista. E no fim, além de consolidar a hegemonia social progressista, abre oportunidades financeiras, já que toda vez que alguém consegue criar uma nova e original maneira de repetir as mesmas burrices de Karl Marx, essa pessoa é tratada com muito carinho no meio mainstream. Aparecem em entrevistas, seus livros, palestras ou artigos são vendidos e comprados também por muita gente, pois se tem uma coisa que progressistas sabem fazer, é apoiar e promover seus comparsas. Mas seja como for, a mensagem explicativa, porque o caldo marxista, por mais infeccioso que seja, sempre engrossa mais, é que há sempre mais pessoas dispostas a jogar tempero nele para tirar também o seu bocado. Pois quando olham as cozinhas fora da culinária padrão progressista, com tão poucas opções no cardápio, julgam que ali não haverá o que comer para todos. E como a ideia é encher a pança, eles preferem a abundância do que é estragado do que o equilíbrio naquilo que é saudável. E quando digo sobre o alimento estragado que essa turma consome, não é pura retórica. Há um nicho realmente na esquerda progressista que parece aficionada em produzir lixo contaminado. E do outro lado, outra turma especializada em consumir esse resíduo tóxico. Assim a balança equilibra e quem está no grupo dos produtores desses conteúdos infectados sempre encontra um doente viciado em coisa estragada para comprar seu produto e consumi-lo. Assim a indústria esquerdista nunca para de produzir e vender e de lançar no mercado de estrume fezes embaladas em teorias defecadas por escritores, roteiristas ou gente qualquer com a alma putrefacta. E exemplo desse sentido serve a história de um certo jovem millennium relatado no livro. Certo rapaz, como conta Anne Helen, teve a cobrança e incentivo dos pais para que estudasse com afinco e dedicação e se sobressaísse em tudo que fizesse. Para não decepcioná-los, o rapaz cobrou de si as melhores notas e desempenho escolar. E mais tarde, depois de aprovado em Harvard, com excelentes notas e bolsa de estudo, na primeira semana de aula fez um post nas redes sociais, recriminando seus pais, dizendo para quem quisesse ver que ele se sentia péssimo, cansado de tudo, frustrado, apesar da aparente vitória, pois o que ele queria é ter tido a vida leve, tranquila, despreocupada, igual dos seus colegas. Ter estudado só o necessário e displicentemente, ter se embebedado e corrido atrás das garotas. Ou seja, o que o jovem queria é ter mergulhado na merda igual os seus colegas fizeram no passado, é ter tido a vida rasa e destruída, talvez até, se tivesse sorte, ter engravidado alguma novinha e se acidentado bêbado dirigindo, para quem sabe, eliminar na largada as chances que ele teria de vencer a corrida. O que esse jovem se queixava é de não ter recebido dos seus pais a oportunidade de ser um tolo, inútil e dependente deles, dos pais, a vida toda. E isso porque
foi incutido na juventude millennium desde a época da mocidade que bonito é ser livre de cobranças, de responsabilidades e de deveres. E daí, quando fracassarem na vida, poderão culpar o governo, a falta de oportunidades que não lhes permitiu estudar, ou os baixos salários, etc. Mas, se pelo contrário, foram forçados e cobrados a estudar e tirar as melhores notas, isso os coloca na condição complicada de não terem depois como culpar ninguém. Se acaso eles não escalonarem degraus mais altos que os seus pais ou outros jovens que não estudaram, pois assim, o que eles querem é esconder o medo e a insegurança atrás de desculpas convenientes. Eles não querem é ser cobrados por nada, é curtirem o próprio fracasso, lamber as próprias feridas e ainda serem consolados por isso. Afinal, eles não venceram a corrida porque eles colocaram numa prova de longa distância. Ou porque ninguém lhes deu os tênis adequados para a corrida. Ou então, porque eram competidores demais e o prêmio, nem compensava. Mas de trás dessa cortina de álibis e justificativas está a simples e incômoda verdade, que eles não venceram a corrida porque tiveram medo de competir. E por isso nem sequer saíram da linha de largada. Eles nem sequer tentaram. E como todos da sua faixa etária e categoria também fizeram o mesmo, se sentem bem consigo mesmos. E tudo o que esperam é a medalha de lata por participação, sem nunca receber a medalha de honra pela bravura de disputar e nunca desistir. Não importa o resultado. E assim está escrito: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4, 7 e 8. E assim encerra a análise da obra Não Aguento Mais, Não Aguentar Mais. Como os milênios se tornaram a geração do burnout. Dan Helen Peterson.